Beleza, gente. Vamos dar início, então, à nossa aula de hoje. Nós estamos na segunda aula do nosso curso de apologética. Na semana passada, nós demos início a esse curso, né? Que eu acho que vai ser um curso bem útil para vocês. Bom, na semana passada, entre outras coisas, nós definimos o que é apologética. Então, eu pergunto para vocês, o que é apologética? Defesa da fé, exatamente. E, assim, nós vimos na semana passada, né, enfim, de uma forma mais pausada. Opa, sejam bem-vindos. Será que tem cadeiras? Se não tiver cadeira suficiente, vocês podem pegar na sala aqui da frente, tá bom? Vamos ver. Deu certo? Deu certo, beleza. Nós vimos, então, na semana passada, que apologética consiste em nós definirmos aquilo que nós cremos, por que nós cremos no que nós cremos, e também nós vimos que apologética consiste em nós defendermos de forma inteligente e informada aquilo em que nós cremos. Tá? Então, para nós defendermos a nossa fé, primeiro nós temos que conhecer a nossa fé. Né? E por isso, por exemplo, nós acabamos de sair de um estudo sobre a Trindade. Né? Por isso, nós todos os sábados estudamos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda. Enfim, é por isso que nós falamos tanto sobre a Bíblia aqui. Nós queremos saber aquilo exatamente em que nós cremos. Tá? Nós só podemos defender aquilo em que nós cremos. Eu acho que tem um lugar na lista. Tá bom? Nós vimos, então, isso, em suma, na semana passada. Nós também vimos que todo cristão é chamado para ser um defensor da fé, para ser um apologista. Né? Essa não é uma tarefa que cabe exclusivamente a teólogos e filósofos, pessoas com doutorado em filosofia. Essa tarefa não cabe apenas à elite cristã. Né? Todo cristão, como nós vimos, com base na carta de Pedro, né, é chamado para defender a fé. Tá bom? A apologia, então, é uma defesa, uma justificativa da fé. Bom, então isso nós vimos na semana passada. Hoje nós vamos ver, na nossa aula, três das principais abordagens apologéticas. Como eu disse, nosso curso vai ser bastante prático. Né? Nós pretendemos demonstrar bem praticamente para vocês como nós podemos interagir com outras visões de mundo, enfim. Mas a aula de hoje, em particular, talvez seja um pouco mais teórica do que as demais do curso. Tá? Então, peço a paciência de vocês na aula de hoje. Hoje nós vamos apresentar 3 das principais escolas apologéticas. E eu quero começar a aula de hoje com uma pergunta para vocês. Né? Se uma pessoa dissesse para você que não crê na fé cristã, que crê, na verdade, que a fé cristã é falsa, né? O que você diria para ela para convencê-la de que a fé cristã é verdadeira? Queria ouvir vocês bem rapidinho. Você até tirou a máscara para falar? Não? Não foi? E aí, pessoal, o que vocês diriam para convencer alguém de que a fé cristã é verdadeira? Em linhas gerais, né? Você não precisa fazer um discurso de meia hora aqui. Mas que linha você seguiria? Pode falar, Thaís. Tem como acreditar. Legal. Entendi. Tipo uma coisa do nada, assim, né? Certo. Oi. Seria uma abordagem mais defensiva, assim? Tipo, a pessoa expõe um argumento contra, aí você diz porque aquele argumento contra não é válido. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso? Porque se ele acha que é falso, tem um motivo, né? Não adianta só falar, não, é verdadeiro. Então, precisa entender por que ele acha ser falso. Certo. Mas eu não sei como seria. Tá bom. Só uma ideia. Tá certo. Quem mais, gente? Oi. Pode falar, Marcelo. Acho que pegaria a mesma linha da Pamela e acrescentaria também mostrar para ele, demonstrar a ideia de unidade e diversidade dentro da criação e depois revelar para ele que há necessidade de um Criador em tudo que existe. Então, o Criador se torna necessário para que haja essa unidade e essa diversidade dentro do universo. E, sendo assim, só o Deus judaico-cristão se torna verdadeiro. Interessante. Interessante. Eu acho que as respostas de vocês têm algo em comum. Né? Vocês buscariam, pelo que vocês me disseram, argumentar primeiro em favor da existência de um Deus, em favor do que nós chamamos de teísmo, com T de tatu. Tá? Teísmo é a crença de que existe apenas um único Deus verdadeiro, que é o Criador de todas as coisas, e esse Deus interage com a sua criação. Né?
Então, vocês buscariam, pelo que vocês me disseram, buscar primeiro provar que existe um Deus verdadeiro, talvez para depois demonstrar que a fé cristã é, em particular, verdadeira, né? É a versão teísta mais exata, tá? Mais alguém quer compartilhar alguma abordagem que buscaria seguir? Não? Certo. Então, vamos começar a falar hoje sobre 3 das principais escolas apologéticas. Eu pretendia, na verdade, falar sobre 4, né? Mas, assim, as 3 sobre as quais nós vamos falar hoje são bem parecidas em muitos aspectos, e as 2 últimas, né, a 4ª e a quinta vai ser a nossa opção, né, são parecidas entre si. Essas 2 últimas são um pouco parecidas entre si, e as 3 primeiras parecem entre si também. Então, eu resolvi separar essas 5 escolas sobre as quais nós vamos falar em 2 partes. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre as 3 primeiras, começando pela chamada apologética clássica. E ela recebe esse nome, evidentemente, porque ela tem sido defendida por muito tempo por cristãos, né? Essa tem sido a prática cristã por bastante tempo, pelo menos desde Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino, né? Não podia deixar de mencionar. Certo. Bom, como que então o apologista clássico, né? E assim, nós vamos ainda ter a oportunidade no nosso curso de falar bastante sobre cada uma dessas escolas apologéticas, sobre os argumentos que elas oferecem em favor da fé cristã. Mas hoje eu quero apresentar resumidamente cada uma dessas escolas para que vocês saibam da sua existência e saibam como cada uma delas segue o caminho de defender a fé cristã, tá bom? Vamos lá então, começando pela apologética clássica. Se alguém dissesse para um apologista clássico que a fé cristã não é verdadeira, como que ele buscaria defender a veracidade da fé cristã? Então vamos a esse primeiro método apologético, né? A apologética clássica consiste em 2 passos, tá? O primeiro passo consiste em fazer aquilo que vocês buscariam fazer aqui, né? Defender que o teísmo é verdadeiro, tá? E o que é teísmo? Que nós definimos agora há pouco? Exatamente, a existência de um Deus apenas que se relaciona com a sua criação, tá? O apologista clássico usaria a teologia natural para fazer isso. Já ouviram falar da teologia natural? Quem pode definir para mim o que é teologia natural? Exatamente, né? Então, um apologista clássico, ele olharia para a criação, ou mesmo para a nossa constituição como seres humanos, e buscaria oferecer argumentos com base na revelação de Deus na natureza em prol da existência de Deus, né? Já que Deus se revela na criação, e não apenas na Escritura Sagrada, de forma especial, Deus pode, então, ser conhecido também por meio da natureza. Tá? Talvez os incrédulos não tenham acesso à Bíblia, mas eles com certeza têm acesso a esse livro de Deus que nós chamamos de criação. Deus se revela também por meio da criação. Então, já que esse livro que nós chamamos de criação é comum a todo ser humano que existe, já que todo ser humano está dentro da criação e, portanto, a observa e tem acesso a ela, talvez, para um apologista clássico, seja mais útil nós começarmos por esse ponto. Não pela Bíblia exatamente, né, mas pela teologia natural, pela revelação de Deus na criação. Então, como que um apologista clássico buscaria defender, em primeiro lugar, que o teísmo é verdadeiro? Como que ele buscaria defender que existe um único Deus verdadeiro que se relaciona com a sua criação? Ele usaria alguns dos argumentos da teologia natural, como, por exemplo, o argumento moral. Talvez você já tenha ouvido falar do argumento moral, né? No que consiste esse tipo de argumento? Vamos expor esse argumento por meio de um silogismo. Sabe o que é silogismo? Silogismo, né? Nós temos 2 premissas e, com base nelas, nós fazemos uma conclusão. Tá bom? Então, a primeira premissa seria a seguinte: se Deus não existe, valores morais objetivos não existem. Segunda premissa: valores morais objetivos existem. Qual é a conclusão? Portanto, Deus existe. Tá? Então, vamos buscar entender como funciona esse argumento. Como eu disse, ao longo do nosso curso, nós vamos interagir com cada um desses argumentos, vamos falar sobre cada um deles de forma bem pausada, né, para que vocês entendam. Mas hoje nós queremos apenas expor, em linhas gerais, né, como cada um desses argumentos funciona. Então, vamos lá. Vamos à primeira premissa. Se Deus não existe, valores morais objetivos não existem. Há uma diferença muito importante entre aquilo que é subjetivo e aquilo que é objetivo, né? Aquilo que é subjetivo depende dos meus gostos pessoais, das minhas impressões pessoais. Por exemplo, eu posso dizer que eu gosto de sorvete de morango. Eu realmente gosto, né? Se vocês quiserem me presentear, fiquem à vontade, né?
Gosto bastante. Mas esse é um gosto subjetivo. Ele depende apenas de mim, né? Você talvez prefira sorvete de chocolate, de flocos, enfim, qualquer outro sabor de sorvete, né? Cada um tem o seu sabor de sorvete preferido, portanto, esse é um gosto subjetivo e não objetivo. Agora, existem realidades objetivas, realidades que não dependem das nossas impressões pessoais, não dependem daquilo ou da maneira como nós enxergamos o mundo. Existem verdades que são simplesmente o que são e não podem ser negadas. Aliás, até podem ser negadas, mas se você negar, você está simplesmente errado, né? Por exemplo, a redondeza da Terra é uma verdade absoluta, é uma verdade objetiva. Você pode discordar de que a Terra é redonda, mas se você discorda, você está simplesmente errado, simplesmente equivocado, né? Então, há verdades no universo que são objetivas. Se Deus não existe, valores morais objetivos não existem. Eu não estou me referindo a valores morais subjetivos, mas a valores morais objetivos, aqueles valores morais que não dependem das nossas impressões pessoais. Por exemplo, né, dificilmente você vai achar alguém, né, que defenda que o que os nazistas fizeram com os judeus foi certo, foi bacana, né? Por que nós podemos condenar o que os nazistas fizeram? Porque nós sabemos, dentro de nós mesmos, sabemos no nosso coração, na nossa mente, que matar um ser humano, perseguir um ser humano de forma absolutamente injusta, simplesmente por conta da sua etnia, é algo errado, é algo reprovável, né? Nós sabemos disso em nosso coração e, portanto, nós podemos condenar o que os nazistas fizeram, né? Se a moral fosse meramente subjetiva, se ela dependesse exclusivamente das nossas impressões pessoais, nós não poderíamos condenar o que os nazistas fizeram. Nós poderíamos dizer simplesmente algo como, olha, os nazistas tinham uma moral diferente da nossa, né? O que eles fizeram era certo para eles e nós não podemos julgar. Cada um segue a sua própria moral. Mas nós não fazemos isso, né? Ninguém faz isso. Quando acontece um roubo, um assassinato, um estupro, né, nenhuma pessoa sensata diz, o estuprador tinha uma moral diferente, né? Então ele não pode ser julgado, não pode ser condenado. Ele simplesmente fez o que estava de acordo com o seu sistema moral. Ele seguiu o seu mapa moral e, portanto, fez o que fez. Ninguém fala isso. Por quê? Porque nós sabemos, no nosso coração, que existe uma moral objetiva. Uma moral que não depende das nossas impressões pessoais, das nossas opiniões pessoais. A nossa experiência demonstra que existe um código moral objetivo. Porém, um código moral objetivo não pode ser explicado, né, sem que nós levemos Deus em consideração. Como nós podemos julgar, por exemplo, que o nazismo foi errado ou que o estupro é errado, se não houver um código moral objetivo que nós possamos seguir, né? O estupro é errado em relação ao quê? Quem definiu que o estupro é errado? Quem definiu que o nazismo é errado? Quem definiu que o assassinato é errado? Quem definiu essas coisas, né? Nós só podemos levar em consideração a existência de um código moral objetivo se houver um legislador que está sobre tudo e sobre todos, né? Então, o silogismo aqui é bem interessante. Se Deus não existe, valores morais objetivos não existem. Valores morais objetivos existem, portanto, Deus existe. Tá? Então, esse é o argumento moral em favor da existência de Deus. E um apologista clássico, né, poderia começar com esse argumento. Ele utilizaria o argumento moral para provar que Deus existe. Ou para provar que um Deus existe, tá bom? Ele poderia também usar o chamado argumento cosmológico. Já ouviram falar do argumento cosmológico? Vamos apresentar esse argumento também por meio de um silogismo, que é sempre muito útil, né? Então, a primeira premissa é: tudo que existe tem uma causa. Segunda premissa: o universo existe. Terceira premissa: portanto, o universo tem uma causa, né? Opa, pode entrar. Certo. Então, o universo deve ter uma causa, porque a nossa experiência demonstra que tudo que existe possui uma causa. Não existe nada que não tenha sido causado, né? E já que o universo existe, ele deve ter uma causa. E que causa é essa, né? A causa do universo não pode ser ele mesmo, né? O universo não pode ter se causado. Então, a causa do universo tem que ser externa a ele. Ela não pode ser restrita ao espaço, à matéria e ao tempo, que são realidades do universo. Essa causa tem que ser não causada e ela tem que ser incrivelmente poderosa para criar um universo tão grandioso quanto o nosso, né? Todas essas características
estão em perfeita harmonia com o que nós cremos a respeito de Deus. Né? Apenas um Deus, como aquele em que nós cremos, poderia ter criado um universo tão grandioso quanto o nosso. Né? O universo, como a Thais mencionou agora há pouco, né, não pode causar a si mesmo, né? Uma explosão não pode acontecer por si mesma. Como que o nada vai criar alguma coisa? Né? Então, esse é o argumento cosmológico em favor da existência de Deus. Um apologista clássico, então, poderia usar esse argumento para favorecer o seu ponto, né? Para demonstrar que existe um Deus que se relaciona com a sua criação. Ou ele poderia usar também o argumento ontológico. Esse argumento é especialmente interessante. Eu vou ler para vocês qual é o resumo desse argumento, e provavelmente vocês vão achar que esse argumento é um tanto óbvio, né? Simplesmente um jogo de palavras. Mas vejam, se é possível que Deus exista, segue-se logicamente que ele existe. Se é possível que Deus exista, segue-se logicamente que ele existe. Como assim? Né? Esse argumento toma como base a teoria dos mundos possíveis, ou dos universos possíveis. Né? Um universo possível é um universo que você consiga imaginar. Por exemplo, fadas não existem no nosso universo real. Mas você consegue imaginar um universo possível em que fadas existam. Né? Um leão falante não existe no nosso universo real. Mas C.S. Lewis imaginou um leão falante nas Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia são um universo possível. Tá? Então, vamos lá, vamos tentar entender esse ponto aqui, como funciona esse argumento ontológico em favor da existência de Deus. Deus, por definição, é o maior ser que existe. E o maior ser que existe, por definição também, deve existir em cada universo possível. Repetindo, Deus é o maior ser que existe por definição. Então, também, por definição, ele deve existir em cada universo possível. Porque se ele não existisse em cada universo possível, ele não seria o maior ser que existe. Tá? Então, ele tem que existir em cada possibilidade de universo. E se ele existe em cada universo possível, ele também existe no universo real, que é o nosso. Tá? Esse foi um argumento desenvolvido por um antigo teólogo chamado Anselmo, né, no século XI depois de Cristo, na Idade Média. E é um argumento muito interessante também. E, enfim, eu acho esse argumento especialmente interessante, nós vamos ter oportunidade de falar mais sobre ele. Tá? Então, um apologista clássico poderia usar um desses três argumentos para defender a existência de um Deus. Tá? Mas esse Deus, cuja existência ele está defendendo, não necessariamente é o Deus da Bíblia. É uma divindade genérica, digamos assim, e não o Deus da Bíblia. Tá? Então, uma vez que um apologista clássico consiga defender de forma inteligente, de forma informada, a existência de um Deus, a existência de uma divindade, ele passa para o segundo passo. O segundo passo da apologética clássica é defender que o Deus cristão existe. Tá? E ele pode, por exemplo, oferecer argumentos em favor da historicidade da ressurreição de Jesus Cristo. Ele busca demonstrar, por argumentos históricos e filosóficos, que Jesus Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos, e por isso, né, o Deus que existe, o Deus cuja existência foi provada, né, deve ter atuado na ressurreição de Jesus Cristo. Né? E, portanto, a mensagem de Jesus é verdadeira, o que ele ensinou era verdadeiro, o que ele falou sobre si mesmo era verdadeiro. Tá? Então, o apologista clássico seguiria essa metodologia de dois passos. Ele busca provar a existência de Deus e depois busca provar que a fé cristã, em especial, é o tipo de teísmo verdadeiro. Tá bom? Deu para entender como funciona esse primeiro sistema apologético? Ótimo. Vamos ao segundo. Antes de falar sobre o segundo, né? Quero apenas mencionar alguns nomes de apologistas clássicos que são bem famosos, né? O primeiro é William Lane Craig, né? Que provavelmente muitos de vocês conheçam. E o segundo, no meio reformado, nós temos Sproul. Né? Sproul também é um apologista clássico, tá bom? Vamos agora ao segundo método apologético, a chamada apologética evidencialista. Então, o primeiro método era apologética clássica, o segundo, apologética evidencialista. A apologética evidencialista é, em grande medida, parecida com a primeira. Tá? Mas, enquanto a apologética clássica tem dois passos, né? Primeiro se busca provar a existência de Deus, e depois se busca provar a veracidade da fé cristã, a apologética evidencialista, por outro lado, tem apenas um único passo. Tá? O apologeta evidencialista busca lidar primeiramente com a fé cristã. Ele não busca oferecer argumentos que se baseiem na teologia natural. Ele parte da fé cristã. O que ele faz, então? Geralmente,
um apologista evidencialista vai oferecer argumentos em favor da historicidade da ressurreição de Jesus. Ele vai começar exatamente por esse ponto. Ele não busca estabelecer primeiro a existência de Deus. Ele parte da ressurreição de Jesus. Se Jesus ressuscitou dentre os mortos, se o apologista evidencialista for feliz, for bem-sucedido na sua defesa da ressurreição de Jesus dentre os mortos, a explicação mais plausível para esse evento seria que existe um Deus todo-poderoso que o realizou, que causou a ressurreição de Jesus. E se Jesus ressuscitou dentre os mortos, a sua mensagem deve também ser verdadeira. Então, o que prova a existência de Deus para um apologista evidencialista é o fato de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Tá? Como nós podemos explicar esse evento? A explicação mais plausível, mais viável, é que existe um Deus que o causou. Tá? Então, vejam, talvez os argumentos utilizados por um apologista evidencialista para a ressurreição de Jesus entre os mortos, sejam idênticos aos argumentos oferecidos por um apologista clássico. Exatamente os mesmos argumentos, mas o método é um pouco diferente, como vocês podem perceber. Tá? O apologista evidencialista parte da ressurreição e não de argumentos da teologia natural em favor da existência de Deus. Ele tenta provar a existência de Deus, demonstrando que Deus é a explicação mais viável, mais provável para o evento que nós chamamos de ressurreição. Tá bom? Não sei se vocês se lembram, mas uns anos atrás nós fizemos aqui na nossa igreja, na nossa mocidade, o estudo de um livro do Craig. Nós fizemos aquele grupo de estudos em inglês, do qual alguns de vocês participaram aqui, E nós usamos um livro muito interessante do Craig, um livro pequenininho, muito fácil de ler, chamado Jesus Ressuscitou dentre os Mortos. Se não me engano, esse é o título do livro, E, enfim, nesse livro, o Craig oferece muitos argumentos em favor da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Se você ler esse livro, você vai ficar absolutamente maravilhado. Os argumentos são espetaculares. Mas, como eu disse, nós ainda vamos ter tempo para falar sobre cada um desses argumentos. O que eu quero fazer hoje é simplesmente oferecer, em linhas gerais, um resumo de cada um desses sistemas apologéticos que nós temos aqui. Tá? Deu para entender como funciona a apologética evidencialista? Entenderam de verdade? Ótimo. Grandes expoentes dessa apologética são Gary Habermas e Wolfhard Pannenberg, que é um teólogo alemão, que, aliás, foi orientador do Craig, se não me engano, no doutorado. Certo. E agora vamos para o terceiro método apologético, a chamada apologética cumulativa, ou apologética do caso cumulativo, tá? Como vocês preferirem. Bom, os expoentes desse método cumulativo propõem que a defesa da veracidade da fé cristã é semelhante ao trabalho de um advogado ou de um crítico literário. Quando um advogado está lá no tribunal tentando defender um caso, os muitos juristas que nós temos aqui podem me corrigir se eu estiver errado, quando um advogado está lá defendendo uma causa, ele busca oferecer muitos argumentos em favor da sua tese. Ele tem uma tese que está defendendo, por exemplo, a tese de que o seu cliente é inocente. Ele, então, oferece muitas linhas de evidência de que o seu cliente é inocente. Da mesma forma, agiria um crítico literário. O crítico literário trabalha com uma hipótese, com uma teoria. A teoria de que Machado de Assis queria deixar claro no seu livro que Capitu traiu Bentinho. Capitu traiu Bentinho. Essa é a teoria, então. Então, o crítico literário vai oferecer muitas evidências em favor desse seu ponto de vista. Ele está tentando compor aqui um chamado caso cumulativo. Se você pegar uma evidência em particular, talvez ela não seja suficiente para provar um ponto. Mas se você pega muitas evidências e as reúne, talvez elas sejam capazes de provar um ponto. Então, o apologista tem uma hipótese. A hipótese de que Deus existe. Essa é a hipótese dele. No caso do apologista que segue essa terceira linha. A hipótese é Deus existe, a hipótese é Jesus ressuscitou dentre os mortos. Bom, como nós podemos então explicar a evidência? A evidência, no caso, seriam coisas como a existência e a natureza do cosmos, a realidade da experiência religiosa, a objetividade da moralidade e fatos históricos como, por exemplo, a ressurreição de Jesus. Como que nós podemos explicar todos esses eventos? A hipótese do apologista do caso cumulativo
é que esses eventos só podem ser explicados se nós levarmos em consideração a existência de um Deus como aquele pregado na Bíblia. Se você não levar em consideração esse Deus, esses eventos se tornam inexplicáveis, né? Nenhuma outra visão de mundo seria então capaz de explicar com tanta qualidade esses dados que nós temos, essas evidências que nós temos. Tá? Então, por uma questão de probabilidade, né, o apologista do método cumulativo vai defender que Deus existe. Deus é a explicação mais provável para a nossa experiência humana, para explicar tudo que existe à nossa volta ou dentro de nós mesmos. Tá bom? Há um livro bem interessante, em língua portuguesa, que nós temos aqui na biblioteca, que segue essa linha. O livro se chama Fé na Era do Ceticismo, de Tim Keller. É um livro bem interessante, por sinal, né? Mas, além do Tim Keller, outro nome conhecido que defende essa linha é Paul Feinberg, né? Talvez não seja tão conhecido assim quanto eu imaginava, né? Mas, enfim, deu para entender como funciona essa terceira escola de apologética? Tá. Então, para essa terceira escola, Deus é a explicação mais provável, mais viável para as evidências que nós temos de alguns eventos, como a ressurreição de Jesus, como a objetividade da moralidade, coisas do tipo. Tá? Quando nós analisamos todos esses casos em conjunto, né, torna-se claro, segundo um apologista do caso cumulativo, torna-se claro que Deus é a explicação mais provável, mais viável. Tá? Então, essas são as 3 escolas que eu queria apresentar para vocês hoje, e eu quero perguntar para vocês. Vocês veem algum defeito na argumentação aqui? Dessas 3 escolas? Alguma coisa que soe estranha para vocês? A questão da apologia clássica é usar silogismo, porque às vezes o silogismo ele pode ser completamente errado. Então, o silogismo pode ser errado. Depende. Se as premissas forem falsas, o silogismo pode ser errado, né? Mas se as premissas forem verdadeiras, então a conclusão é inescapável. Ela só pode ser verdadeira também, né? Eu posso usar 2 premissas verdadeiras tirando uma conclusão falsa. Eu posso, por exemplo, usar assim, ó, Deus inspirou a criação da Bíblia e inspirou sua criação. Na Bíblia, há permissão da escravidão, portanto, a escravidão é algo ilícito. Então, mas a conclusão não se segue nesse caso, né? Essa seria uma explicação e não exatamente uma conclusão. A conclusão é necessária, a explicação é uma probabilidade, né? Por exemplo, um dos argumentos frequentemente utilizados por não cristãos, principalmente de linha mais ateísta contra a fé cristã, é o seguinte. Talvez eu possa colocar isso na lousa para vocês. Por exemplo, né? Se Deus existe, ele pode e quer acabar com o mal. Segunda premissa. O mal existe. E a conclusão, a que chegam algumas pessoas é, portanto, Deus não existe. Tá gravando. Se a gravação está pegando a lousa. Tá? Portanto, Deus não existe. Tá? Então, essa é a conclusão a que chegam algumas pessoas, alguns opositores da fé cristã. O problema é que esse silogismo é falso, né? Assim, nós temos a primeira premissa. Se Deus existe, ele pode e quer acabar com o mal. Segunda premissa, o mal existe. Conclusão, portanto, Deus não existe. Porque se Deus existisse, segundo esse raciocínio aqui, ele já teria acabado com o mal. Já que ele é bom, supostamente, né? Mas nós temos aqui um erro grave de raciocínio, né? Bom, nós podemos questionar, com certeza, a primeira premissa. Uma premissa totalmente questionável. Mas a conclusão não se segue dessas 2 premissas. De forma alguma. Tá? Deus não existe, não é uma conclusão que você deriva dessas 2 premissas. Deus não existe uma possibilidade de explicação para essas 2 premissas. Mas nós poderíamos oferecer outras possibilidades de explicação. Portanto, Deus tem um plano para o mal. Portanto, Deus eventualmente acabará com o mal, né? Há muitas explicações possíveis. Essa não é uma conclusão necessária. É uma explicação. Tá?
Se as premissas de um silogismo forem verdadeiras, a conclusão, se for feita de maneira apropriada e correta, é inescapável. Tá? Ela só pode ser verdadeira também. Eu entendi o ponto do Felipe, né? E, de fato, silogismos têm que ser usados com muita cautela, porque as duas premissas têm que ser estabelecidas como verdadeiras antes de você fazer uma conclusão. E quando você faz a conclusão, você tem que certificar de que a conclusão, de fato, segue das premissas, né? Mas se as premissas forem, de fato, verdadeiras e a conclusão for bem feita, então a conclusão só pode ser verdadeira também. Tá bom? Mas você ia falar mais alguma coisa? Não? Tá. Mas quero ouvir vocês, tá? Todos vocês. Pode falar, Marcelo. Olhando especificamente para as duas primeiras, elas parecem desconsiderar que a depravação total atingiu todos os níveis do homem. Então, elas parecem lidar com a ideia que a razão humana não foi afetada por este mal. Por isso, nós conseguimos chegar no pensamento de quem Deus é, através da criação por meio do uso do nosso exercício da mente, mesmo com o pecado. Então, parece que a razão é um campo neutro dentro desse complexo da depravação total. Interessante. Não há problema nas duas. Muito interessante, muito interessante. Nós ainda vamos ter a oportunidade de falar mais sobre esse ponto que o Marcelo levantou, mas é um ponto realmente muito interessante. Nós cremos na doutrina da depravação total do homem. Ou seja, o homem com a queda foi prejudicado em todos os níveis da sua existência. Não há nenhum nível da existência humana que tenha sido privado da queda. Então, mesmo a racionalidade humana foi afetada com a queda, né? E o Marcelo disse, né, que esses métodos que eu expus hoje parecem partir do ponto inicial de que a razão humana é capaz de chegar a Deus por conta própria, né? Utilizando alguns silogismos, alguma forma de raciocínio, nós podemos chegar à conclusão de que Deus existe ou de que a fé cristã é verdadeira, simplesmente usando a razão. Tá? Esse é um ponto interessante. Nós ainda vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, não vamos estender muito a respeito dessa questão. Tá? Aliás, na aula que vem, nós já vamos falar um pouco sobre esse ponto. Tá? O que mais, gente? O que vocês veem? Acho que a objeção mais colocada como clássica, né, contra esses métodos inicialistas, etc., é o fato, ou principalmente pela apologética clássica, teologia natural, é o fato dela falar sobre um Deus que não é o Deus da Bíblia. Né? Tipo, essa acho que é uma objeção mais super tradicional a isso. Né? Tipo, legal, você chega num Deus, Aham. Deus onipotente, talvez Sim. um Deus monoteísta, só que ele não é o Deus da Bíblia. Então, tipo, o que você faz com isso? Só que aí, eu acho que tem um ponto interessante sobre isso, que o Pedro também coloca bastante, mas o Plantinga coloca também, que é, tipo, dentro da apologética a gente tem que ter sempre em mente, e acho que também isso é útil para a gente interagir depois com os posicionalistas, que tem uma diferença, e os apologistas clássicos propõem isso, uma diferença entre você saber que o cristianismo é verdadeiro e você demonstrar que o cristianismo é verdadeiro. Então, tipo, você sabe que o cristianismo é verdadeiro não por causa das evidências, e acho que nenhum deles, talvez os evidencialistas digam, mas enfim, vão argumentar nesse sentido. Tipo, você sabe por causa do testemunho do Espírito Santo no seu coração e, enfim, isso é irrefutável, tipo, isso é a sua experiência pessoal com Deus, etc. Mas aí, tipo, o debate é como você demonstra que efetivamente isso é verdadeiro para outras pessoas, né? E aí que entra esse contexto, e daí entra a utilidade, mas não talvez o valor intrínseco de você argumentar por um Deus que seja genérico, entre aspas, né? Uhum. Coloca a pessoa numa situação em que acreditar em Deus se torna uma coisa razoável, não uma coisa tipo que você vai ter que, não, isso é um absurdo completo. Não, peraí, tem alguma razoabilidade você acreditar em Deus, né? Então, tipo, acho que só é importante a gente ter em mente um pouco, tipo, o debate é sobre como você demonstra, não sobre, tipo, quais são os fundamentos da sua crença, necessariamente. Uhum. Acho que isso é um ponto. Muito interessante, muito interessante. E de fato, sim, né? Essa crítica que se faz aos apologistas clássicos, evidencialistas e do caso cumulativo, tem seus méritos, né? Tipo, eles tentam provar que Deus existe. Mas esse Deus que eles buscam provar, em primeiro lugar, é uma divindade um tanto genérica, né? Bom, beleza. Eu creio que Deus existe. Mas quem é esse Deus? Será que é Alá? Será que é o Deus dos cristãos? O Deus dos judeus? Quem é esse Deus que existe? Né? E, enfim, quando você convence uma pessoa de que Deus existe, ela permanece perdida. Né? A crença numa divindade genérica não leva ninguém para o céu. Né? Não causa a salvação de ninguém. Né?
Apenas a fé no Deus verdadeiro é que salva as pessoas, né? Então, nós não devemos argumentar em favor apenas de uma divindade genérica, porque a crença num Deus genérico não salva ninguém. Nós queremos argumentar que o Deus cristão é engraçado, né? Parece que Deus se converteu à fé cristã, né? Mas nós temos que argumentar que o Deus que nós encontramos na Escritura Sagrada, né, que se revelou na pessoa de Jesus Cristo, é de fato o Deus verdadeiro, né? Como eu disse no começo da aula, nós vamos interagir com cada uma dessas escolas ao longo do curso e, de fato, elas têm contribuições muito importantes para nós. Eu já mencionei para vocês, dando um spoiler, né, que a linha que nós vamos seguir aqui é uma linha pressuposicionalista. Tá? Mas, assim, pressuposicionalistas, eu reconheço que são muito chatos. Não dá para conversar com eles. Simplesmente não dá para estabelecer um diálogo com muitos pressuposicionalistas. Porque, como vocês vão perceber, né, muitos deles simplesmente dizem, sei lá, vocês põem uma dúvida qualquer para ele sobre Deus, sobre a ressurreição de Jesus Cristo, e ele fica, qual é o seu pressuposto? Qual é o seu pressuposto? Qual é o seu pressuposto? Né? E não sai disso, e a conversa não se desenvolve. Né? Assim, evidências dentro do pressuposicionalismo têm com certeza o seu lugar. Tá? Mas o que nos interessa aqui, de fato, no nosso curso, é o ponto de partida, pelo menos nessa fase inicial do curso. Por onde nós devemos começar a defesa da nossa fé. Tá? E, enfim, nós vamos ver que um ponto de partida interessantíssimo e fundamental é a chamada epistemologia. Epistemologia aqui é a teoria do conhecimento. Como nós sabemos o que sabemos e como nós podemos saber o que nós sabemos. Tá? Esse é um ponto que nós vamos tentar deixar mais claro na próxima aula, com a graça de Deus. E o pressuposicionalismo, né, tem como seu grande mérito e virtude que ele tem uma teoria do conhecimento, né, muito sólida, muito bacana, né, que nos permite saber de fato o que nós sabemos. Tá? Então, nós vamos partir desse ponto e depois nós vamos falar um pouco mais sobre essas evidências que têm o seu lugar, sim, dentro do pressuposicionalismo. Tá bom? O que mais, gente? O que vocês veem de estranho nessas 3 escolas que eu expus hoje? Ou, né, para ser um pouco mais otimista, o que vocês viram de interessante? Eu acho legal esse ponto de utilizar uma parte da teologia natural para expor. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo a teologia natural um tanto quanto falha. Que ela é muito limitada. Então, beleza, você vai partir do ponto da criação, você vai usar exemplos mais práticos para a pessoa, mas se você chegar em qual conclusão que existe, que foi criado, mas ela pode partir para um outro ponto. Ela assim, beleza, foi criado, mas foi criado por outra parte, né? Outro Deus, de outra forma. Beleza, só foi criado. E assim, estou falando pelo que eu entendi da explicação. Então, eu achei um pouco limitado para você usar única e exclusivamente teologia natural. Essas 3 escolas, para mim, a única coisa que eu não consegui achar foi pautado em argumentos bíblicos, verdadeiros. Não consegui achar isso, mas também não sei como eu usaria para uma pessoa falar para mim, olha, eu não acredito na Bíblia. Só que eu senti falta da doutrina bíblica na hora da exposição. Mesmo que não saia citando versículos, eu senti falta de o que é a base dessas argumentações, né? Então, acho que foi isso. Eu achei interessante, mas ao mesmo tempo achei limitado. Interessante, Sam. Eu acho interessante a gente pensar na dificuldade que é literalmente você falar com alguém que não crê em Deus, não crê na Bíblia. Como é que eu explico para uma pessoa a minha crença em Deus a partir da Bíblia? E a partir da minha crença em Deus, sendo que essa pessoa não acredita que Deus existe e não acredita na Bíblia? Como é que eu uso argumentos bíblicos para explicar se a pessoa não acredita na Bíblia? Para ela é um livro qualquer. Porque é engraçado que a gente falou isso, que eu estava pensando. Tipo, eu acho que essa é exatamente a virtude desse tipo de método, entendeu? Porque, tipo, enfim, a gente vai discutir isso de maneira mais aprofundada na próxima aula, provavelmente, mas, tipo, o que os apologistas clássicos dizem é que você parte de um comum, né? Tipo, Terreno comum, né? A gente está no terreno comum entre, tipo, porque eu acredito numa coisa, você acredita em outra coisa, mas nós dois acreditamos na razão. Então, tipo, vamos racionalmente tentar trabalhar numa coisa juntos. Enfim, acho que a gente vai debater isso, etc. Mas acho que, para mim, uma das maiores virtudes é essa facilidade comunicacional, acho, desse tipo de argumento. Né? Tipo, a gente está falando de
criação, a gente está falando de efeito de causa e efeito, tipo, coisa que as pessoas conseguem se relacionar. Mas aí, outra coisa que é engraçada, que é tipo, eu acho que uma outra virtude que eu acho desses métodos em geral, é que tipo, eles se aproximam mais da apologética que a gente efetivamente vê na Bíblia, eu acho. Tipo, porque enfim, quando você tem alguns episódios que evidenciam isso, por exemplo, o tipo de argumentação que Paulo fazia para os judeus era baseado em apresentar evidências tipo, na Bíblia, né, e evidências históricas baseadas no ministério de Jesus. Mas também, o que é muito interessante, é quando tipo, João vai concluir o evangelho dele, ele fala, tipo, eu listei todos esses feitos de Jesus para que vocês acreditem que Jesus é o Senhor. Então, tipo, eu vejo pelo menos essa ideia de você listar evidências concretas, né? Tanto, não baseadas na natureza, acho que isso é uma invenção mais moderna, começa na Idade Média, etc. Mas você listar evidências para tipo, justificar para pessoas descrentes, né? A fé é um tipo de prática que você vê efetivamente na Bíblia acontecendo, os apóstolos e evangelistas fazendo. Tá? Então, tipo, dois confortos que eu tenho, particularmente, com os métodos de apologética que são mais baseados em evidência, são esses. Tipo, a facilidade de você comunicar eles para uma pessoa não crente. E segundo, que tipo, me parece que é a apologética que a gente vê com alguma frequência na Bíblia. Mais parecido com a que efetivamente vê com frequência na Bíblia. Não, esse é um ponto interessante, né, que vocês levantaram. Porque, assim, Lucas, no começo do seu evangelho, ele menciona explicitamente, né, e também no começo de Atos dos Apóstolos, ele menciona explicitamente que o que ele estava escrevendo, né, servia como evidência de que o seu relato era verdadeiro, né? Enfim, assim, evidências com certeza são importantíssimas, elas têm o seu lugar, com certeza, mas a dúvida que nós queremos levantar aqui é: será que as evidências devem ser o nosso ponto inicial, o nosso ponto de partida? Será que na nossa interação com incrédulos que não creem na fé cristã, sejam ateus, sejam católicos romanos, sejam espíritas, sejam budistas, sejam muçulmanos, será que na nossa interação com essas pessoas, o ponto inicial deve ser, de fato, a apresentação de evidências em favor de um Deus genérico ou em favor da ressurreição de Jesus Cristo, né? Ou será que nós devemos começar por outro lugar? E assim, nós somos, aqui na nossa igreja, ou queremos ser sempre, essencialmente bíblicos. Nós queremos seguir a Bíblia em todas as coisas. E assim, nós não queremos definir um método apologético sem levar em consideração o que a Bíblia ensina. Nós queremos olhar para a Bíblia e ver como, de fato, as pessoas defendiam a fé. Como que Paulo, por exemplo, né, ao interagir com não cristãos, era capaz de defender que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. Como que Paulo fazia isso? Tá? Um caso bem interessante, emblemático, que nós vamos analisar, é o de Atos 17. Né? Quando Paulo está interagindo com pessoas que eram bem diferentes dos judeus, com quem ele tinha muito contato, né? Paulo estava interagindo com atenienses, com pessoas que eram politeístas, pessoas que não tinham o mínimo conhecimento do Deus de Israel, e muito menos de Jesus Cristo. Né? Como que Paulo, então, defendeu a fé cristã, a veracidade da fé cristã, diante dessas pessoas? Né? Esse é um caso que nós vamos estudar em particular aqui no nosso curso, tá bom? Certo. Mais alguma coisa que vocês queiram comentar? Só falando rapidamente sobre esse silogismo de novo, né? Porque assim, ele é muito usado, mas ele é muito, muito fraco, cara, muito fraco. Ele tem várias falhas aqui, por exemplo, né? Se Deus existe, ele pode e quer acabar com o mal. Isso, geralmente, quem diz é um ateu, uma pessoa que não compartilha da fé cristã. Tá? Mas o que é o mal? Como? A ausência de Deus. Nós, cristãos, cremos nisso, a ausência de Deus. Mas, por exemplo, um ateu diz: se Deus existe, ele quer e pode acabar com o mal. Mas o que é o mal para um ateu? O assassinato é mal? Para um ateu? Ele pode crer nisso. Mas ele tem fundamento para crer nisso? Um ateu, com certeza, se for uma pessoa sensata, né, crê, como qualquer outro ser humano, que o assassinato é algo ruim, que o nazismo é ruim, que o estupro é ruim, crê que essas coisas são más. Mas o ateu tem fundamento para crer nisso? Porque na cosmovisão ateísta, né, nós temos uma explicação, nós devemos buscar uma explicação meramente naturalista para tudo que nós encontramos no mundo. Então, não existe nada além do mundo natural, desse mundo físico, palpável, sensorial em que nós vivemos. Não existe nada além disso. Não existe
uma realidade acima disso para um ateu. Tá? Tudo que existe é o que nós temos aqui. Nós somos apenas uma espécie, talvez um pouco mais evoluída de animal. Alguém diz, por exemplo, que quando um leão mata uma zebra, ele cometeu uma imoralidade e deve, portanto, ser preso ou sofrer algum tipo de penalidade? Não, o leão é um animal, está tentando sobreviver. Nós temos uma pura manifestação, né, da seleção natural. O mais apto está sobrevivendo, o leão está matando a zebra. Não está fazendo nada de errado. Agora, se um homem vai lá e estupra uma mulher, ele está errado? Está com certeza errado. Mas por que um ateu crê que isso é errado? Qual base ele tem para falar isso? Se o universo em que ele crê é um universo que tem meramente causas naturais para todas as coisas, nós somos simplesmente mais uma espécie de animal no mundo. Por que o nazismo é errado? Por que a escravidão é errada na cosmovisão ateísta? Vejam, eu não estou dizendo que um ateu defende a escravidão, que ele defende o assassinato, o estupro. Eu estou dizendo que ele não tem base alguma para defender que essas coisas são erradas. Não tem base alguma. Tá? Porque na cosmovisão dele, na visão de mundo dele, né, nós estamos simplesmente competindo com outras espécies para ver qual é mais apta de todas. Nós estamos simplesmente tentando sobreviver no mundo de forma bacana. Tá? Então, se eu acho que é bacana para mim estuprar uma mulher ou escravizar uma pessoa, eu vou fazer isso. E ninguém pode falar que eu estou errado, objetivamente errado. Ninguém pode falar que essa minha ação é má. Né? Ninguém pode me julgar por conta disso. Talvez vocês possam tentar me explorar também, me escravizar também, mas, enfim, nós somos simplesmente seres que estão competindo, né, nesse grande mundo de competição. Então, o que é mal no ateísmo? Se Deus existe, ele quer acabar com o mal. O que é mal na cosmovisão ateísta? Se o ateísmo for verdadeiro, segue-se que o bem e o mal não existem. Tá? Então, aqui nós temos uma premissa que é claramente falsa, né, se nós partimos do ponto de vista de um ateu. Tá bom? E, portanto, a conclusão, evidentemente, não pode ser verdadeira, já que uma das premissas é falsa. Tá bom? Mas, enfim, depois nós vamos falar ainda mais sobre isso, tá? Quando nós interagimos, de fato, com essas outras visões de mundo, como o ateísmo, materialismo, etc. Tá? Mais alguma coisa? Oi, Jean. Interessante que lá no Charles Spurgeon, quando Antônio Neto expõe essas escolas teológicas, ele muito tocava no ponto de que o principal objetivo que você tem defendendo essa fé através desses pontos é você criar uma ponte de contato. Você tem esse objetivo em mente quando você vai conversar com uma pessoa. Eu não sei o que ela pensa, mas com o que você traz através desses argumentos, você faz a pessoa passar a pensar nessa realidade. Uhum. Era uma ênfase que tinha em todas as aulas que a gente tinha, era enfatizar isso. Uhum. A pessoa pode não crer, mas o que você vai apresentar, você vai mostrando para ela que ela pode pensar que não crê também, tem crer nisso, mas ela vê a diferença. Sim. Como tirar algo que ela tinha para defender que ela não cria nisso. Porque se a gente for ver no final das contas, Deus já dá até a lei moral no nosso coração a toda criatura. E a criatura, devido ao pecado, tenta suprimir essa realidade. Uhum. E não confessar a Deus é uma realidade de suprimir essa realidade da lei e tudo mais. Uhum. E a apologética vai ser um ponto comum para mudar essa realidade. Deixar a pessoa... Com certeza, com deixar certeza. ela de ter essa realidade e querer suprimir, querer trocar o certo pelo errado e esclarece isso a ela. Sim, com certeza. Pode pensar que é o contrário, mas não é. Com certeza, a gente realmente tem que buscar estabelecer esses pontos de contato, essas pontes, né? Porque, afinal de contas, o nosso objetivo é comunicar a fé cristã a uma pessoa, né? Então, nós não podemos cerrar as portas e simplesmente deixar a pessoa perecer nos seus pecados, né? Isso aí. Gente, nós vamos encerrar por aqui a nossa aula de hoje. E, como eu disse, na semana que vem, nós vamos expor as duas últimas escolas apologéticas, né? Que é a epistemologia reformada e o pressuposicionalismo. São duas escolas aparentadas também, tá bom? Qualquer dúvida, é só me mandar no WhatsApp durante a semana. Estou sempre à disposição de vocês. Certo? Então, vamos orar para encerrar a nossa aula de hoje? Oremos. Senhor, muito obrigado por mais esta manhã que nos dás e também pela oportunidade de estudarmos apologética aqui no nosso curso. E eu suplico a Ti, meu Deus, que Tu uses esse curso
para nossa edificação, em primeiro lugar, e também para nos levar, Senhor, a uma compreensão mais exata da fé e a uma defesa mais eficaz dela também, Pai. Nós queremos, Senhor, não apenas ser servos fiéis seus em nossas vidas particulares, mas nós queremos levar outras pessoas a compartilharem da mesma fé que nós temos e amar a Ti, Senhor, como nós Te amamos. Então, Senhor, concede-nos a graça de que esse curso seja muito proveitoso para nós, para estabelecer a nossa fé e também para nos levar à percepção de que nós precisamos evangelizar pessoas, Pai. Precisamos interagir com não cristãos e apresentar o Evangelho a eles. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até daqui a pouco.